Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme. Vou apresentar o artigo por meio desse seminário junto aos meus colegas Igor, Rafael, Pedro, Gustavo, Arthur e eu, Guilherme, onde vamos apresentar o artigo Kelly Efficient Scalable Link Layer Topology Discovery, em português, Descoberta de topologia da camada de enlace eficiente e escalável, de autoria do Paul Serhofer, Roland Bless, Martina Silterbach, do Instituto de Tecnologia de Cashwell. Este artigo foi apresentado no simpósio da IEEE de 2023. Para a gente começar, vamos explicar um pouco para entendermos o problema que o artigo aborda. Nas redes modernas, como a 5G e a estrutura 6G, que não são mais estáticas, elas são extremamente flexíveis e dinâmicas, que vêm da virtualização e inclusão de dispositivos móveis, como drones e satélites, que passam a fazer parte da infraestrutura central da rede. E qual a consequência disso, né? Bom, a gente tem a topologia, ou seja, o mapa de rede vai mudar o tempo todo, podendo surgir as camadas de partições nômades, que são partes da rede que se desconectam e se juntam em outro lugar, criando um grande desafio para os administradores de rede, que dificulta em ter uma visão precisa e atualizada de como a rede está organizada. Então, por que é tão crucial ter esse mapa preciso, né? A motivação é que um conhecimento atualizado da topologia é um requisito fundamental para várias tecnologias de gerenciamento de rede. Por exemplo, redes definidas por softwares chamadas de SDN, os controladores precisam desse mapa para tomar decisões inteligentes de roteamento, ou seja, para decidir qual o melhor caminho para os dados passarem de um dispositivo para o outro. Então, se ele não souber um caminho que o novo link de alta velocidade foi ativado, ou então que um caminho crítico está congestionado ou até caiu, ele pode enviar o tráfego de maneira errada por rotas lentas e ineficientes. Na orquestração de serviços, a topologia é usada para decidir onde posicionar serviços de rede de forma otimizada. Por exemplo, se uma empresa quer lançar um novo serviço de streaming, o ideal é colocar o serviço mais perto possível do usuário, em um local com baixa latência, alta largura de banda. Se o orquestrador não tiver um mapa preciso da rede, ele pode acabar posicionando o serviço em um local distante ou mal conectado, e acabando com a experiência do usuário. Finalmente, para o gerenciamento autonômico, que as redes se gerenciam sozinhas, a descoberta da topologia é simplesmente um componente essencial. Aqui, a topologia é essencial para que a rede autônoma possa desviar ou balancear o tráfego de dados. Diante desse cenário, o artigo propõe uma solução que é o algoritmo de Kelly, com objetivos bem claros. Primeiro, ser um algoritmo eficiente e escalável, focado em redes de grande porte e testado com até 100 mil nós. Segundo, ele se propõe a garantir também a descoberta de 100% dos nós, além de uma alta porcentagem dos enlaces que os conectam. Em terceiro, que é um ponto-chave, é fazer tudo isso com uma sobrecarga, overhead, baixa e previsível, consultando apenas um pequeno subconjunto da rede, cerca de 4% dos nós, e por último, prover esse mapa topológico de forma rápida para acompanhar a dinâmica das redes modernas. Tá, mas como que ele funciona na prática? O modelo de trabalho é baseado em três pilares. Primeiro, a extração de topologias parciais. Em vez de perguntar a todos os nós da rede, o Kelly consulta apenas um pequeno subconjunto de cada nó consultado, ele extrai um subgrafo, uma visão parcial da rede, com base nas informações de rota que já existem nas tabelas de roteamento Kira daquele nó, que envolve também o bucket, e eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Segundo, a agregação da topologia. Após coletar essas visões parciais, o Kelly simplesmente as une, como se montasse um quebra-cabeça para formar uma visão global da rede. Bom, o terceiro pilar, que pode ser considerado a parte mais inteligente do algoritmo, é o mecanismo de término. Então, como ele sabe quando parar de consultar? A resposta está na forma como a arquitetura do Kira organiza suas tabelas de roteamento. Para entender isso, precisamos falar sobre o bucket do Kira, como o Kira funciona. Bom, pense na tabela de roteamento de cada nó como uma gaveta de arquivo dividida em várias gavetas, e cada gaveta é um bucket. Cada bucket é responsável por armazenar contatos de uma faixa específica de ID na rede. O Kira tem uma propriedade muito especial para essas faixas de IDs, e ele consegue saber se o bucket contém todos os nós que realmente existem naquelas faixas de rede. Quando o bucket tem essa garantia, chamamos bucket de completo. E o último bucket da tabela de um nó é sempre garantido como completo. Então é aqui que nasce o conceito da faixa de descoberta. Cada nó consultado conhece em 100% de certeza uma pequena faixa de espaço de endereços da rede. O algoritmo então faz uma caminhada no espaço de IDs, consultando nós de forma estratégica até que a união de todas essas faixas conhecidas cubra todo o espaço de endereçamento. Então, quando não há mais buracos, ele para, com a garantia de que todos os nós foram encontrados. Bom, esse slide aqui ele vai ilustrar visualmente essa caminhada no espaço de IDs. A gente pode ver os nós de pontos pretos e vermelhos, organizados por seus IDs. O algoritmo faz uma consulta a QI e o nó A responde. O que ele então identifica a faixa de descoberta de A, a linha vermelha, né? A próxima consulta vai ser de QI mais 1.
é feita de forma inteligente logo após o fim dessa faixa, e o nó C responde com sua própria faixa. Aí esse processo vai se repetir até que todos os IDs, da esquerda para a direita, sejam cobertos por essas faixas vermelhas, garantindo a descoberta completa dessa subrede. Para validar a proposta, os autores realizam a simulação no framework OmNet++, usando topologias do tipo PowerLaw, que simulam bem as características de redes reais. Os resultados foram muito positivos. A gente primeiro teve a taxa de consulta, se manteve constante em cerca de 4%, né, como eles falaram antigamente, né, que era o objetivo, mesmo quando a rede cresceu de 500 para 100 mil nós. E isso prova, né, o método que é realmente escalável. Em segundo, a cobertura de links melhorou com o tamanho de rede, passando de 80%. Isso acontece porque em redes maiores, as rotas de origem tendem a ser mais longas, revelando mais conexões pelo caminho. Por fim, o comparativo de sobrecarga, que é impressionante, né? Para 100 mil nós, o Kelly gerou cerca de 8 mil mensagens, enquanto a abordagem tradicional baseada em LLDP geraria 700 mil mensagens, uma redução absurda, né? Agora a gente tem esse gráfico que resume os resultados. Carry ratio, vemos a linha praticamente reta, provando a escalabilidade, né? A linha vermelha para K igual a 20, fica estável em 4%. No gráfico do meio, a gente tem o link coverage, as linhas sobem mostrando que o Kelly descobre uma porcentagem maior de links em redes maiores, então é escalável, né? Então quanto maior, melhor. E no gráfico de baixo, total data usage. O uso de dados cresce com a rede, o que é esperado, né? Mas o interessante é que o custo de dados é quase o mesmo para diferentes configurações de K, mostrando o bom equilíbrio do algoritmo. Com base nos resultados, os autores concluem que o Kelly é de fato um algoritmo eficiente e escalável para a descoberta de topologia em redes de grande porte. Sua principal vantagem é a baixa sobrecarga alcançada ao reutilizar informações de roteamento e consultar apenas uma pequena fração dos nós, aí de 4% na rede. O método garante a descoberta de todos os nós e atinge uma alta cobertura de links de 80%, tornando ele uma ferramenta adequada para o gerenciamento das redes autonômicas, modernas e dinâmicas. No campo de trabalhos futuros, os autores propõem duas direções, né? E a primeira é desenvolver um conceito para calcular os links que ficam faltando, possivelmente trocando uma pequena quantidade de informações extras para chegar aos 100% da cobertura. E em segundo, investigar uma forma de integrar mudanças incrementais, ou seja, atualizar um mapa da rede sem ter que rodar o processo de descoberta completo toda vez que alguma coisa mudar durante o processo. Vou trabalhar um pouco da nossa conclusão sobre o artigo. A gente destaca que a principal contribuição, né, é sem dúvida a escalabilidade provada pela taxa de consulta constante. E a condição de término baseada na cobertura do espaço de IDs é uma solução matemática muito elegante e robusta. Mas por outro lado, apontamos algumas limitações. A principal é a forte dependência da arquitetura Kira, o que impede o Kelly que seja uma solução assim, universal, né? Ele vai depender do Kira, além disso a cobertura incompleta de links. Embora alta, pode ser um problema para a aplicação crítica, que exige 100% de precisão. O artigo também não avalia cenários de instabilidade extrema, né, como links que ficam caindo e voltando e etc. Com base nessa análise, nosso grupo propõe 3 ideias para os trabalhos futuros. Né. Primeiro, o mecanismo híbrido, né, onde o Kelly faria a descoberta geral em um protocolo mais preciso, como o LLDP, e seria usado cirurgicamente apenas em áreas críticas para garantir 100% de cobertura com custo controlado. Segundo, uma análise de desempenho sobre ataques para ver o quão resiliente o Kelly é contra nós maliciosos que tentam enganar o processo de descoberta. Terceiro, avaliar a aplicação de redes veiculares, VNets, que são um ótimo caso de uso devido à sua dinâmica extrema, para ver como o algoritmo se comporta, né, nesse tipo de situação. E com isso, a gente conclui aqui nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção e um abraço.